Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Caríssimos, após a abordagem que fizemos nos vídeos anteriores sobre a comunhão dos santos e a ressurreição, hoje focalizaremos no tema do juízo, terceiro assunto do estudo que fazemos sobre a escatologia. O juízo é algo que tira o sono e preocupa. Vemos nas representações dos artistas plásticos procurando, de acordo com as suas imaginações, retratar o momento em que estaremos diante de Deus. Quando se fala em juízo, nos vem à mente a justiça divina. Lembro-me de uma historinha de uma pessoa que tinha uma pendência no fórum da cidade e era constantemente alertado por um amigo advogado que procurasse resolver aquele assunto. E ele sempre deixava para amanhã, sempre deixava para o dia seguinte. Em certa ocasião, certo dia, essa pessoa foi intimada a comparecer diante do tribunal. E aí, muito assustado, lembrou-se do amigo advogado e foi até ele. E o amigo então lhe disse: durante tanto tempo eu quis ajudar e você sempre foi adiando. Agora que você me procura, mas agora eu não sou mais o advogado. Agora eu sou o juiz. Muitas e muitas histórias, muitas e muitas representações se pode formular para se falar a respeito do juízo. Michelangelo Buonarroti pintou a sua visão do juízo final na Capela Sistina. É um afresco de cerca de 170 metros quadrados na parede do altar. É a mais famosa representação desse tema da escatologia, que é o juízo. Interessante, quando se observa esse afresco, na parte central da composição está Cristo como juiz dos eleitos que sobem ao céu à sua direita, enquanto os condenados, abaixo à sua esquerda, esperam Caronte. No primeiro vídeo, quando refletíamos sobre os deuses da mitologia grega, chegamos a tocar no nome de Caronte, o barqueiro de Hades, que fazia travessia dos mortos do rio Estige, que separa o reino dos vivos do reino dos mortos. Completam essa composição de Michelangelo os anjos tocando as trombetas. Assim, na história do advogado, como nessa representação de Michelangelo, está subentendido o terrível dia final. E a mensagem que devemos nesta vida vivermos é de que estejamos certos da justiça divina, que, segundo os ditos populares, pode tardar, mas não falha. Modernamente, se fala e se acentua muito sobre a misericórdia de Deus. Se colocam todas as tintas nisto que é realmente maravilhoso, a misericórdia divina. Realmente, Deus não é um Deus vingativo. E aí então se passa de um extremo ao outro, de um Deus, vamos dizer assim, que está sempre pronto a apontar as nossas faltas, e é isso que nós tememos, para um Deus misericordioso, um Deus que, vamos dizer assim, leva tudo em conta. Deus não é vingativo? Não é. Mas nem por isso nós podemos duvidar do juízo. Quando se fala em juízo, se diferencia juízo particular do juízo final ou coletivo, como dois momentos diferentes.
lemos na Constituição dogmática Lumen Gentium e no decreto Ad Gentes, né, sobre esses dois juízos. Mas há teólogos que tendem a fazer coincidir ressurreição, juízo particular, juízo final, parousia, como sendo um evento só, que aconteceria no dia de nossa morte. O Papa Bento, em 1994, quando era ainda cardeal, presidindo uma comissão, ele escreveu um documento sobre questões escatológicas. Nesse documento, ele faz reservas sobre interpretações que possam confundir os fiéis que têm ajustado na cabeça a ideia de um fato que se fixa segundo uma era ou método cronológico ainda não conhecido, ainda não ocorrido. Então, assim está no texto. A experiência pastoral ensina que o povo cristão ouve com grande perplexidade pregações nas quais, enquanto se sepulta o cadáver, se afirma que aquele corpo já ressuscitou. É de temer-se, diz o Papa, né, na época cardeal ainda, é de temer-se que tais pregações exerçam influência negativa nos fiéis, já que podem favorecer a atual confusão doutrinal. Então, vamos seguir o que nos diz o catecismo da Igreja Católica, lá no número 1021, vamos pegar no próprio texto. Nos coloca assim: a morte põe fim à vida do homem como tempo aberto ao acolhimento ou à recusa da graça divina manifestada em Cristo. O Novo Testamento fala do juízo principalmente na perspectiva do encontro final com Cristo, na segunda vinda deste, mas repetidas vezes afirma também a retribuição imediatamente depois da morte de cada um em função de suas obras e de sua fé. A parábola do pobre Lázaro e a palavra de Cristo na cruz ao bom ladrão, assim como outros textos do Novo Testamento, falam de um destino último da alma, que pode ser diferente de uns para outros. Em seguida, no 1022, o catecismo continua: cada homem recebe em sua alma imortal a retribuição eterna a partir do momento da morte, num juízo particular que coloca sua vida em relação à vida de Cristo, seja através de uma purificação, seja para entrar de imediato na felicidade do céu, seja para condenar-se de imediato para sempre. E ele completa ainda com essa frase: no entardecer da nossa vida, seremos julgados sobre o amor. Com isso tudo, nós entendemos, como nos falou aqui no número 22 do Catecismo, que cada homem recebe essa alma imortal, nessa alma imortal, a retribuição eterna. Este é o juízo particular. Quanto ao juízo final, nós vamos ler um pouquinho mais à frente, lá no número 1038 do Catecismo, que diz assim: a ressurreição, vamos ler no texto, a ressurreição de todos os mortos, dos justos e dos injustos, antecederá o juízo final. Este será a hora em que todos os que repousam nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para uma ressurreição
de vida, os que tiverem praticado o mal para uma ressurreição de julgamento. Então Cristo virá em sua glória e todos os anjos com ele. E serão reunidas em sua presença todas as nações, e ele há de separar os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. E irão estes para o castigo eterno, e os justos irão para a vida eterna. Isso é o que nos fala o catecismo. Também, em sequência, no número 1039, nós vemos que é diante de Cristo, o qual é a verdade, que será definitivamente desvendada a verdade sobre a relação de cada homem com Deus. O juízo final há de revelar até as últimas consequências o que um tiver feito de bem ou deixado de fazer durante a vida terrestre. O juízo final, diz lá no 1040, o juízo final acontecerá por ocasião da volta gloriosa de Cristo. Só o Pai, atenção, só o Pai conhece a hora e o dia desse juízo. Só Ele decide do seu advento. Através de seu Filho Jesus Cristo, Ele pronunciará então a sua palavra definitiva sobre toda a história. Conheceremos então o sentido último de toda a obra da criação e de toda a economia da salvação, e compreenderemos os caminhos admiráveis pelos quais a sua providência terá conduzido tudo para o seu fim último. Continua o catecismo. O juízo final revelará que a justiça de Deus triunfa de todas as injustiças cometidas por suas criaturas e que o seu amor é mais forte do que a morte. E no número 1041, finalizando a leitura do catecismo, a mensagem do juízo final é apelo à conversão, enquanto Deus ainda dá aos homens o tempo favorável, o tempo de salvação, como lemos lá na 2 de Coríntios. O juízo final inspira o santo temor de Deus, compromete com a justiça do reino de Deus, anuncia a bem-aventurada esperança da volta do Senhor, que virá para ser glorificado na pessoa de seus santos e para ser admirado na pessoa de todos aqueles que creem. Nesses tópicos que lemos do catecismo, nós vemos que ele fala de várias coisas. O catecismo aborda alma e corpo, morte do corpo, do juízo particular, o juízo final, da ressurreição do último dia. É necessário, então, para uma boa compreensão, o seguinte: os teólogos modernos diferenciam o dualismo platônico de dualidade. Vejamos, o dualismo platônico propõe o ser humano composto de duas partes diferentes e separadas, o corpo material e a alma espiritual e consciente. Já o conceito moderno é de que a matéria e espírito são duas faces de uma mesma realidade. Duas faces de uma mesma realidade. Corpo e alma, uma dualidade, uma única realidade. Corpo e alma constituem a pessoa. E aí nos vem a pergunta: com a morte, o que acontece? Lá em 1977, o então padre Joseph Ratzinger, ele escreveu que no momento da sua morte, o homem desliga-se do tempo físico, mas ainda não entra na eternidade. Desliga-se do tempo físico, mas ainda não entra na eternidade.
ele se apoia nas Confissões de Santo Agostinho, defende a hipótese de que entre o tempo e a eternidade existiria um tempo intermediário, como ele chamou. Nós não somos capazes de entender muito bem isso, porque nós estamos presos ao tempo. Mas, segundo o hoje Papa Emérito, né, existe um tempo intermediário entre o tempo e a eternidade propriamente dita. O padre Libânio nos explica esse texto. Ele diz: depois da sua morte, o homem mantém a sua relação com a história humana, da qual saiu pela sua morte, mantendo aberta a eventual purificação, o purgatório, e a nova relação com a matéria pela ressurreição da carne. Essas são tentativas de resposta teológica a questões que envolvem o futuro que nos é desconhecido. Mas, mesmo nesse pluralismo, não se nega o dogma da ressurreição. Em celebrações de Ezequias, prestemos mais atenção às orações que o sacramentário nos convida a fazer naquele momento. Finalizando, vamos fazer um resumo daquilo que refletimos hoje. No Catecismo da Igreja Católica, no número 1021, nós resumimos assim: ao morrer, cada homem recebe na sua alma imortal a sua retribuição eterna, num juízo particular feito por Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. No número 1052, nós cremos que as almas de todos os que morrem na graça de Cristo constituem o povo de Deus no além da morte, a Igreja triunfante, a qual será definitivamente destinada no dia da ressurreição, quando estas almas forem reunidas aos seus corpos. E no número 1059 do Catecismo, a Santa Igreja Romana crê e firmemente confessa que no dia do juízo todos os homens hão de comparecer com seu próprio corpo perante o tribunal de Cristo para prestar contas dos seus próprios atos. Essa seria uma rápida visão sobre o juízo. Quem tiver oportunidade, há um livro do Papa Emérito, do Papa Bento XVI, em que ele escreve sobre esse assunto. O nome do livro é Escatologia, a morte e a vida eterna. Finalizamos essa nossa reflexão com a oração do Papa Francisco. Ele diz assim: eu os convido agora a fechar os olhos e a pensar naquele momento da morte. Ali acabará a esperança e será a realidade da vida. Pensem bem, o próprio Jesus virá a cada um de nós e nos segurará pela mão com a sua ternura, a sua mansidão e o seu amor. Vivemos neste tempo que estamos peregrinando na terra, chamamos o tempo da esperança por aquilo que virá, naquele momento em que Jesus nos segurará pela sua mão e com a sua ternura e a sua mansidão e o seu amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.